época foi muito bonita, veio o presidente Castelo Branco, na época era o Frei Miguel ainda aqui. Foi uma festa na Praça Central, muito linda, desfile de escola, muitas bandas, escola técnica, veio coral, veio uma banda de música da escola técnica, tive desfile de escola. Foi lindo, 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 lindo. Para nós foi um sonho. Quando o Castelo Branco veio para cá, aí então foi uma turma buscar ele no aeroporto e nós ficamos em segurança dele para receber ele aqui. É outra coisa também que eu tenho muito assim, orgulho disso mesmo, porque aí então eu estava na turma da segurança do presidente Castelo Branco. Ele desembarcou bem aí, está passando aquela mulher ali. E a gente recebeu ele, mas a inauguração foi feita lá aqui era o reservatório. E a torre da caixa d'água lá, vocês já viram, né? Aí então ele foi a pé e nós fomos na segurança dele até lá, voltou, trouxemos ele até ele embarcar. Meus pais já tinham feito o cadastro, porque a Coab, naquele tempo, já foi lá onde tinha a favela lá, e já cadastrou os pessoais. Eu não sei que critério que eles tomaram, eu acredito que foi por baixa renda, ou para as pessoas estar morando em local de perigo. O que era perigoso era na beira do rio, então para tirar esse pessoal foi uma locação do pessoal da favela para a Vila Nossa Senhora da Luz. Que a Vila Nossa Senhora da Luz é o primeiro conjunto habitacional do Brasil, estilo de casa. Já existia conjunto de habitacional, mas apartamento. O que a gente escuta é dizer que a Vila Nossa Senhora da Luz é o primeiro conjunto habitacional. Foi o primeiro conjunto polo teste, né? Como Curitiba sempre é uma cidade de teste, a Vila Nossa Senhora da Luz também serviu como modelo para as outras Coab do Brasil. Quando eu entrei na fila, que sentei, eu disse, eu posso fazer uma ficha para mim ver se eu consigo uma casa para mim morar com a minha mãe. Minha mãe não tem nada, já é velha, e não tem casa, é viúva, não tem nada. Eu queria dar uma mão, ajudar ela. Eu posso comprar uma casa para minha mãe morar comigo, cuidar dela até o fim da vida. Ela fez inscrição. O doutor Arnaldo Busato nos deu uma carta na qual ele enviou para a Coab, né? E a gente levou na Coab para o doutor Jefferson e o doutor Gerves, o qual aí nos concedeu a casa. Isso no começo de fevereiro. E daí, quando foi no dia 14 de março, a gente mudou para cá. A senhora não fez o processo de inscrição, já tinha passado? Já tinha passado, não tinha processo de inscrição nenhum. Agora, a gente que não tinha, que pagava aluguel, trabalhava o dia inteiro para inteirar o dinheiro para aluguel, deu graças a Deus. Que aqui a gente pagava 80 reais. Pegava uma notinha de 100, você pagava a água, a luz e a prestação da casa. Você vê, era tudo baratinho. Mas esse 80 mil reais era difícil de ganhar. Nós ganhava, parece que 140 o salário mínimo na época, né? Ah, que a gente pagava por mês um cruzeiro, R$1.000, não sei o quê. Porque hoje é difícil da gente falar, né? A conversão, né, de moeda. A mudança em si, a minha mãe, por exemplo, meu pai chegou de manhã, que a gente morava ali na favela, num barraco improvisado. Então, como meu pai falou para minha mãe, você prepare as coisinhas, nós preparamos tudo em umas caixas de papelão e foi alugado um caminhão. Chegamos aqui, chegamos aqui na Praça 5 ali, mais ou menos umas 3 horas da tarde. Quando nós chegamos, já encontramos a maioria do pessoal também chegando. Foi uma migração muito grande. Foi até bonito, porque a vila era um canteiro de obra, ainda não tinha terminado a parte da vila. Então estava as casas terminando de ser construídas e as pessoas ocupando as casas que já estava pronta, né? Quando começou a construção da vila, eu vinha todos os domingos para cá. E tinha um mostruário da casa lá na Praça 1. E aqui não tinha nada construído, só tinha aquela casa com mostruário para os visitantes conhecer, né? E então a gente passou a acompanhar a construção e até na época que a Coab chamou
para a gente escolher o local da casa, onde a gente gostaria, aí eu já estava sabendo certo onde eu queria. Nós vinha passear, vinha visitar, né? Muitas vezes nós vinha visitar, só não sabia onde que era o local da nossa casa. A gente ficou sabendo quando veio ali, pegou a chave, que daí veio uma pessoa mostrar nossas casas, né? E daí a tua casa é essa, tudo, aí a gente já vê com a mudança, sabia para onde que a gente ia. A minha mudança para cá foi cheia de alegria, né? Quem pagava aluguel vir para uma casa própria, né? Era uma alegria. Naquelas épocas era muito difícil, sabe? Isso ali, essas coisas aí, para muita gente considera que caiu do céu, entende? Porque foi muita felicidade. Como as casas eram tudo igual, um padrão só, às vezes o cara saía, tomava umas cachaças a mais e ele se perdia. E às vezes ele entrava na casa do outro e apanhava. Ou às vezes, que nem aconteceu, às vezes a pessoa trazia a mudança dele aqui de manhã e voltava, e à tarde ele voltava, porque a mulher dele já estava morando aqui, ele não conseguia achar a casa dele. Eu, nessa época, já trabalhava na Coab, eu já tinha o domínio, já conhecia as regiões da vila, conhecia as travessas, então de vez em quando eles batiam aqui em casa. Seu Israel, o senhor sabe onde que eu moro? Eu falei, mas onde, me dá um endereço que daí eu sei onde que você mora, né? Então ele me dava o endereço, eu acabava levando ele. Esses dias eu estava no ônibus contando essa história, já faz mais quase 40 anos, eu contando a história, e de repente o personagem ali do meu lado, ele falou, era eu, rapaz, foi eu que você levou. Pus minha mudancinha, era uma mesinha, um fogãozinho velho, uma mesa e um colchão. E minha roupinha de dormir, de usar. Larguei tudo aqui dentro, fechei a casa e voltei para a secretaria e concluí meu expediente, né? Aí, de noite, terminou tudo o expediente, vou para minha casa. Oba, hoje vou morar na minha casa, vou dormir na minha casa nova. Só que eu não peguei direito o nome da rua, nem nada, e daí? Era lá embaixo o ônibus. Desci lá e vinha perto tudo isso aqui, meu Deus. Parece piada, onde que eu moro? Aí, assim, parece que era nessa rua. Aí bati numa casa e perguntei, vocês não viram onde é que veio? Chegou a mudança da minha irmã. Daí eu não quis dar uma de otária, né? A minha irmã veio morar aqui, a mudança dela chegou hoje, veio um caminhãozinho do estado, placa branca. Veio trazer uma mudança, eu não sei se é nessa rua. Aí a vizinha aqui do lado, muito querida, disse assim para mim, nessa casa aí hoje chegou uma mudança. Essa casa número 3. Opa, número 3, acho que é a minha. Obrigado, então. Daí cheguei, experimentei a chave, abriu minhas coisas aqui. Quase sou tonta, viu? A chave que abria uma, abria todas. Como você descobriu? Daí a gente descobriu que meu irmão que falou a chave dessa minha casa, era a tua casa, e daí a gente começou também a trocar as fechaduras, porque daí não dá para ficar assim, né? Tudo igual, né? Era tudo a mesma, aquelas fechaduronas, trincão, né? Mas se você fosse querer abria todas as casas, porque a chave era prática, era a mesma, tudo igual, né? Tudo igual, a gente que trocava, né? Mas era tudo igual a chave. É porque aqui na vila existia dois ou três modelos de casa, que eu me lembro que era o modelo A, B e C. Então tinha o modelo A, que era um modelinho mais simplesinho, ele era de alvenaria e tinha uma parte da frente era de madeira. Eram as casas pequenas, né? Mas era pequena mesmo. Ela dava, acho que não dava 40 metros quadrados. Era uma cozinha pequenininha, um banheirinho pequenininho, uma sala e uma salinha. Uma sala conjugada ali, uma sala, uma cozinha bem pequenininha e um banheiro. Não passava disso. Era casa hoje para, no máximo, 2 pessoas. E às vezes morava família ali com 5, 6 pessoas. E tinha a casa maior que essa casa que nós estamos nela aqui hoje. Que era uma casa grande, que eles chamavam, que não é grande, né? É grande o modo de dizer. Que era para as pessoas que já tinham... era de acordo com a faixa de renda da pessoa. Então a pessoa que podia pagar um pouquinho, pegava um pouquinho mais, pegava uma casa maiorzinha. Outras pegavam uma casa menor. Bem, a casa era muito pequenininha, né? E como eu havia dito, era só a parte para lá, né? E então era uma sala comprida, né? Extensão da casa. E um quarto, né? E uma cozinha e o banheiro.
Essa escada era no meio da casa aqui. Essa escada era no meio da casa porque a gente erguia ela para cima, porque aqui era uma sala só, então às vezes a pessoa erguia e colocava uma cortina. Às vezes utilizava essa parte aqui para fazer um quarto daqui para cá e a salinha aqui, ó. Essas aqui não entregou com nada. As pequenas, sim, entregava com fogão, um fogãozinho de 2 bocas. Mas essa aqui não. Só entregava mesmo com um banheirinho simples e um quarto embaixo, o sótão em cima, como eu te mostrei a foto. Só. Terra, não tinha mais nada. Como era pequena aqui, o sótão já foi feito para essa finalidade. O casal ou os filhos pousavam em cima, dormiam em cima, e embaixo ficava um quartinho, que era o quartinho do casal, que hoje tem esse quartinho, que era do casal, né? E lá a gente dividia, aquele sótão podia dividir com compensado, com forro paulista, alguma coisa. Improvisava ali para os filhos dormir. Antes era só travessa, quadra tal, travessa tal, experimental leste, experimental sul. Era tudo dividido assim pelos pontos cardeais. Era muito bom. E as praças, tem 13 praças, né? Então tinha praça 1, praça 2, 3, até 12. E a praça central no meio. Então tem 13 praças com a praça central. Quando eu cheguei aqui, as casas não tinham luz ainda. Não existia Copel, em Curitiba existia chamava-se Companhia Força Luz do Paraná. Que era distribuidora de luz aqui em Curitiba, na região sul. Então as pessoas chegavam aqui, com 2, 3 dias usavam uma vela, uma lamparina, no caso, tipo daquele lampião lá, ó, que eu tenho lá, e já solicitava para a companhia, mas às vezes ficava 1 semana, 2 semanas, porque era muito moroso a ligação de luz. Não tinha nada, nós vínhamos no escuro. Isso aí a gente era na base do candeeiro. Sabe o que é candeeiro? É lamparina, lá no Nordeste é candeeiro, lamparina, lampião. Lampião é aqui, né? E então era tudo na base do querosene mesmo, candeeirinho com querosene. Acendia a vela, minhas filhinhas falavam, hoje é aniversário? Não é aniversário, é porque não tem luz. No início nós pegamos água nesse poço. Porque com o mês que eu estava aqui que eles instalaram a água. Instalaram não. Era um cano direto, né? Que não tinha nem relógio d'água. Nós ficamos aqui na vila uns 5 anos sem relógio d'água. Tomar banho de água fria não dava, né? E quando tinha água e quando não tinha. Então, tomava banho de bacião. Aí esquentava água nas latas e tomava banho. E as crianças já vinham, né? Praticamente tomado banho da creche, né? Mas nós tínhamos que esquentar a água e tomar banho de bacião aí. Mas nem por isso morrimos. Nem por isso ficamos sem tomar banho. Deu para tirar as cracas. Acho que tomava banho melhor do que agora até. O transporte coletivo era bem precário. Nós tínhamos um ônibus que no começo da vila ele não entrava na vila, ele vinha até na entrada da vila ali. Ali ele chegava e o pessoal tinha que descer. A vila tem uma extensão mais ou menos de 1.200 metros, por aí 1.500 metros. Então as pessoas desciam até na entrada da vila para pegar. Nessa época tinha um trem, que o pessoal chamava de subúrbio. Ele passava aqui, onde é a ferrovia hoje, passava uma rede ferroviária aqui. Então o trem passava às 6 horas da manhã. O pessoal pegava esse trem e ia até a cidade. Era como comércio de interior. Tinha de tudo, desde o fumo até o cachimbo. Birosca é um termo mais ou menos que deve ser português para comércio, pequenos comércios. Então ali era comércio de seco e molhado, onde vendia os alimentos a granéis, o pessoal mostrava na concha, a pessoa lá escolhia o arroz, palpava o alimento que ele queria. O arroz, o feijão, e existiam uns cartuchos plásticos, então, uns cartuchos de papel assim marrom, pesava aquelas balanças. Balança de prato ainda existia, hoje não existe, mas hoje é tudo balança eletrônica, né? Balança de prato, de peso, tinha o peso de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, contrabalançava eles. Era nesse sistema o comércio. Era tudo a granel. Arroz, açúcar, feijão, até o óleo era em granel. É lá no Seu Ney. Queria um pão no Seu Ney, queria um feijão no Seu Ney, tudo
Só sabia ir no Ceuneiro, o único que tinha aqui, né? E vendia na base do caderno, né, do fiado. Cadernetinha ali, marcava ali e tal. Tenho um fichário de fiado ali. Eu vendo uma média de 7 a 8 mil fiados por mês. A minha ex-mulher, que é a mãe dos meus filhos, eu separei faz tempo já, mas ela está sempre aí. A maior briga minha com ela era isso aí. Ela não dava para vender fiado, mas eu vendia. Porque paga. Eu tenho freguês desde que eu abri a farmácia, compra até hoje comigo. Vem pagar todo mês certinho. Aposentado, os mais pobres principalmente. Olha, tem algum que deu cano, mas é muito pouco. O Frei Miguel foi uma peça fundamental daqui. Ele brincava. Ele brincava com as piazadas, surrava eles com o cordão. E brincava. Ele vivia visitando. Por tudo quando era lugar onde tinha gente pobre com precisão, ele estava junto. Casei lá na igreja Perpétuo Socorro. Foi o Frei Miguel que fez. O Frei Miguel fez o meu casamento, batizou meus 3 filhos e fez o casamento de ouro dos meus pais. 50 anos de casado, né? Uma tristeza que a gente teve aqui na Vila Senhora da Luz, uma tristeza muito grande da comunidade, foi a perca do Frei Miguel. Eu insisto em falar de Frei Miguel porque eu fui amigo particular do Frei Miguel. Ele morreu, acho que em 98, por aí, 97, 96, por aí, não me lembro a data, mas foi uma personagem que carregou a Vila Senhora da Luz nas costas. Ele era o confessor de todo mundo. A vida do Pó é uma história muito comprida e chata da gente contar. Esse aí eu conheci uma família distinta, sabe? Na época era uma família legal. Tinha o Adãozinho, que era irmão dela, tinha o pai dela, que era pedreiro, viviam trabalhando ele. Mas começou a nascer a droga, né? Aí eles começaram a se envolver, foram os primeiros. E ela ficou famosa aí. Ficou famosa, chegou a matar gente aí, matou uns 2, 3. O irmão dela, o Adãozinho, também andaram. Aí depois aconteceu que mataram ela na frente da casa dela. Ela e o irmão. O Adão e a Eva. Olha, para ser sincero para vocês, ela era uma mulher muito discreta, assim, pouca gente via ela. O negócio dela, quanto menos polícia, menos agito, menos briga, para ela era melhor, porque daí não vinha a polícia. Eu conhecia a Evinha. Você andava na rua, não dizia. Educada, fina. Aqui morava o sobrinho dela, né? Primeira, segunda casa. E chegou uma carregação de maconha de madrugada, e eu acho que o cara tinha cortado a luz dele, ele deixou a luz acesa e fumou maconha e dormiu. Pegou fogo na casa. Menina, quase mataram nós. Porque aquela erva, quando queima, um fedor, filha da mãe, deixa todo mundo tonto, coitado das velhinhas, todo mundo tonta. Pois tem muitas histórias e muita lenda também. Então, diz que tinha muita gente que pegava o vaso sanitário e plantava flor, não sabia a utilidade daquilo ali. Outras pessoas, às vezes, tiravam o forro da casa para queimar no fogão, sabe? Eu mesmo eu trabalhei no escritório de água aqui, que o cara foi lá e fez uma reclamação para mim, que diz que debaixo do vaso dele tinha uma coisa que fazia barulho. Mas era a própria água que fazia barulho. E diz que a mulher e os filhos dele não queria mais usar o vaso, porque tinha um bicho ali debaixo do vaso. Então, essa história é verdadeira, não é lenda não. Essa eu assisti. Mas e tem muitas lendas que correm aí na vila. Corre uma lenda aqui que era um cemitério antigamente, mas nada disso. Aqui era um descampado onde tinha... As pessoas vão criando essas coisas assim, né? E como uma vila antiga, então parece muita lenda no meio. Os moradores que tinha gente aí que as crianças tomavam água no vaso, que não sabia que
se era um vaso sanitário, tomava água ali. Eu, graças a Deus, não aconteceu isso, né? Porque a gente também já conhecia o que era um vaso, um banheiro, né? Mas muita gente aqui disse que não sabia o que era um vaso sanitário. Ali onde hoje é Oswaldo Cruzum, lá tinha uma invernada ali, né, de gado, né? E eu tinha, aqui tinha espaço na época, tudo isso aqui, né? Eu tinha plantação aqui atrás, tinha plantação, tinha milho, tinha verduras, coisas tudo lá para trás. E aí, de repente, começou uma noite, eu acordei assim com aquele barulho, tchac, 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 tchac. Eu digo, mas o que é isso? Como meu marido trabalhava de noite e saiu com os filhos em casa, fiquei com medo de sair para ver o que era. Aí eu vim e acordei meu filho, né? Já acordei ele, disse, Henrique, levanta que tem um barulho aí fora, esquisito, não sei o que é. Aí, ele levantou dali e nós fomos olhar. Mas e quem que ia sair para fora? Ninguém saía para fora, eu com medo e ele mais ainda, né? Eu com medo e ele mais medo ainda, porque era piar, né? Aí passou aquele dia. Aí meu marido, quando foi numa folga do meu marido, eu falei para ele, digo, olha, tinha um barulho estranho aí, a noite inteira quase, e não sei o que era. Eu chamei o Henrique para ir ver, mas e quem que ia sair para fora? A gente não sabia o que estava acontecendo. Quando foi a noite que meu marido estava em casa, aquele barulho de novo. Aí eu acordei ele e falei, digo, escuta, velho, tem aquele barulho que eu falei para você, tá aí de volta. Aí levantamos, vamos ver o que era, um boi que estava ali comendo milho. Olha lá, tracado no milho. Aí ele tocou, né, o boi foi embora e tal. Passou aquela noite. Passados uns dias, de volta o boi aí de novo, comendo de novo as plantas. Aí fizemos uma arapuca para o boi. O meu marido ficou na frente da casa aqui e eu fui lá atrás tocar o boi. Primeira vez nós tocamos, o boi foi embora. Mas voltou, no outro dia voltou de novo. Daí eu peguei uma lata, aquele tempo aqui era tudo taco, né? Eu peguei uma lata de cera, assim, um pouco de cera, pus fogo e joguei no boi. Joguei no boi, assim, caiu nas costas, na anca do boi. E o boi, daí com aquele fogo, saiu louco por aqui. Correndo aqui, subiu aí a Praça 10 aí, correndo. E vinha gente, até o marido da dona Alzira, que mora aí na 10, estava saindo para ir trabalhar e voltou para casa, os outros vizinhos aí voltaram para casa porque disse que tinha um boi tatá. Era o boi que estava soltando fogo. O boi tatá era o boi mesmo, era um boi com fogo, porque coitado do boi. Com os par de tempo que o boi não aparecia mais aqui. Isso aí é marvadeza. Hoje eu digo assim, que marvadeza que eu fiz pro bicho, né? Coitado do boi, sabe lá quanto que sofreu aquela queimadura na parte da anca, né? Assim, né? Tudo, né? Aquela queimadura feia, né? Que ficou. Coitado do bicho. Depois ele vinha aí, quando ele vinha, eu só riscava o fósforo que ele enxergava o fogo, ele saía até pelo quintal do vizinho pro fundo aí, porque a cerca aqui era só os ripão, né? Era só, tinha 2 ripão aqui, 2 aqui, 2 aqui, assim. Era só os ripão, né? A cerca. O boi saía fino. Quando eu comprei a farmácia, esse rapaz ficou comigo na farmácia. Aí o freguês comprou o supositório de Transpulmin. E ele mandou colocar, certo, né? Mas o cara foi lá e depois veio com a boca espumando, colocou na boca da criança. As pomeiras do Transpulmin. Cara, isso aí não era isso, daí você ficou pra ele direitinho, né? Mas o cara põe na boca, né? Aquela melequeira de Transpulmin supositório, cheirando. Que eu mais gosto da vila, acho que é melhor falar do que eu não gosto na vila, porque o que eu gosto aqui da vila, tanto que eu moro aqui e não pretendo sair daqui, né? O que eu não gosto da vila é essa desocupação dessa juventude, nessa criançada por aí, que ficam
o dia inteiro por aí à toa, né? É isso que eu não gosto. A dificuldade que a gente tem aqui na Vila Senhora da Luz é um pouco mais de investimento do poder público. É a melhoria, por exemplo, na revitalização da sinalização das ruas, a revitalização das praças. Essas praças são muito antigas, às vezes precisa ser revitalizada outras vezes, né? Porque como a vila é uma vila operária, o marido trabalha, mas a mulher também precisa trabalhar. Então nós precisamos de mais creches. Quanto mais creche, é mais mulher trabalhando. É mais renda que vem para a família, entendeu? Mas as necessidades que a vila tem... Hoje a vila ela tem quase tudo. Na verdade, a gente precisa manter o que a gente tem. Olha, para ser bem sincero, se eu disser que tem alguma coisa aqui que eu não gosto, eu minto, porque eu não tem nem o que escolher para dizer que não gosto, né? Eu gosto da vila, então no tudo. Eu sinto saudades. O que será que eu tenho saudade? Ah, tem tantas coisas para ter saudades, né? Saudade das escolas de samba que tinha aqui na vila, que também acabou, porque o presidente morreu, os diretores faleceram, né? Então, acabou. Mas... E assim a família toda participava, né? Dessa escola de samba, todos eles participavam, né? Começava lá do pequenininho até o velho. Então, saudades nessa parte, né? O trem que fez falta, que é tão gostoso de escutar aquele barulho lá. Você queria saber a hora, era você escutar o barulho do trem chegando, você não precisava nem relógio, era exato aquela hora de chegar o trem. E atrás do cinema tinha uma linha de trem, então às vezes você estava assistindo uma película, lá passava o trem, atrapalhava tudo, a gente já não escutava mais, entendeu? Então às vezes o cinegrafista tinha que interromper o filme e começar de volta, porque além de fazer barulho, trepidava, dava uma trepidação dentro porque era muito próximo da linha de trem. Mas era a nossa diversão aqui na Vila Senhora da Luz, deixou saudade, eu assisti grandes filmes ali, sabe? Deixou muita saudade. E eu acredito que dali nasceu muitas crianças através daquele cinema ali. Eu acho que foi a razão de muitos casamentos aqui na Vila Senhora da Luz. Hoje eu encontro com meus amigos. Aonde você conheceu a tua esposa? Lá no cinema. Aonde você começou a namorar? Lá no cinema. Tinha os jogos que não tem mais. O casado contra solteiro, os homens vestidos de mulher. Uma turma, e era bem interessante, gostoso, né, da gente ver. E era uma vidinha boa que eu tenho saudade, sabe? Muita saudade mesmo, dos campos, dos tratores trabalhando, virando terra, né? E tenho saudade ainda. Que naquela época a gente era difícil ter acesso a fotos, assim, tirar fotografias, mas eu tenho saudade. Você moraria em algum outro lugar? Não, até eu tenho outra casa. Mas eu vou lá, faço faxina, mas não consigo ficar. Me vi morando em outro lugar? Talvez eu até podia. Não, eu acho que não, porque eu saí uma vez, que foi como eu falei, que eu fui morar em São Paulo e não me adaptei. Né? Então eu acho que não. Não consigo. Até porque não me sinto bem fora da vila. Vou explicar por quê. Porque eu fui esses dias num outro bairro e para ir no comércio lá, a mesma sensação que o pessoal tem da Vila Senhora da Luz, eu tive lá. Eu tive medo de ir lá, entendeu? Porque eu não conhecia as pessoas. Então, quando você está num lugar que você não conhece, você tem medo das pessoas. A mesma sensação, o cara falou, eu não vou na vila porque lá é perigoso. Eu também, nesse bairro que eu estava, falei, porque eu não vou sair aqui, porque eu não conheço, é perigoso aí, entendeu? O que o pessoal acha que aquele cara é mal encarado, eu também achei lá. Eu tive esse... Na verdade, é um preconceito, que é bobo que a gente carrega, né? Não, eu estou bem aqui.
Minhas filhas falam, eu queria morar no portão, eu queria morar ali. Eu falei, não, tá bom demais aqui na vila. Eu gosto da vila. Vou no outro lugar, não, parece que não é igual aqui. Eu cheguei em Florianópolis, parece que até o café da vila é mais gostoso. Sei lá, vou embora para minha casa, o café lá é melhor. Acostuma, né? Eu já pensei de sair da vila e botei para venda a casa e não deu certo e fiquei alegre não ter dado certo. Que a gente sai, a gente mora 40 anos aqui, não é fácil de tentar sair, né? Mudar da vila, mas de jeito nenhum. Quando eu falo isso, meus filhos ficam loucos, mas não acredito, mas é verdade, eu gosto realmente de morar aqui. Não dá para sair daqui. Não. Eu não, nem que fosse, por exemplo, e vou dar exemplo ainda. Eu tenho uma casa em Fortaleza, eles oferecem tudo, eu tenho uma casa, me deram a casa escriturada, me oferecem todos os recursos para eu ir embora para lá, mas eu não vou. Eu não troco Curitiba, Curitiba e Vila Nossa Senhora da Luz, não, isso não é papo da verdade, por lugar nenhum. Eu acredito que aqui foi onde eu praticamente aprendi da vida, aprendi a ver os outros, aprendi a fazer boas amizades. Não tenho uma inimizade aqui com ninguém, entende? Então é o lugar que para mim eu estou no lugar certo. E se eu saísse daqui, acho que eu morria bem depressa. Porque diz que quando a pessoa está num lugar que ama, diz que sai dali e já morre.